Olá para você que nos acompanha aqui pelo canal no YouTube da OAB de Rio Preto. Meu nome é Nádia Martins, eu falo em nome do canal Fala Preta e também da 4ª Marcha da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha aqui de Rio Preto. E hoje eu estou na presença de essas mulheres ilustres, negras, lindas, maravilhosas, para a gente falar sobre 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também o dia da nossa marcha, da 4ª Marcha, que será realizada aqui em Rio Preto. Primeiro nós vamos conhecer, saudar essas negras maravilhosas que estão aqui nessa mesa, dividindo esse espaço aqui comigo. Eu vou começar saudando a Juliana Mogrão, que está aqui como integrante do Núcleo de Relações Étnico-Raciais do CRP. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Agora sim, a Claudionora Tobias, que é presidente do Conselho Municipal Afro. Tudo bem, Claudionora? Tudo bem, Nádia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vai ser um dia memorável. Com toda certeza. Camila Roque, presidente da Comissão da Igualdade e Equidade Racial da OAB. Boa tarde. E também Araceli Roque, que é professora e advogada e também está compondo aqui essa nossa mesa linda. Me sinto lisonjeada de estar aqui. Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Parece que a gente está um pouco tímida aqui, mas na hora que a gente começar a falar, vocês se preparem para ficar muito tempo assistindo. E aí eu quero começar perguntando, pedir para vocês falarem para mim, meninas, e fiquem à vontade, tá? Para decidir quem fala primeiro. Quando a gente fala da mulher negra, eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, mas por que tem o Dia da Mulher Negra e não tem o Dia da Mulher Branca, né? Por que foi necessário, né, a gente instituir e celebrar, né, essa data e também ir à luta justamente nessa data? Posso começar? Foi necessário instituir essa data porque a mulher negra, ela tem algumas particularidades na sua existência que infelizmente são herança do processo de escravização de mais de 400 anos aqui no nosso país, na nossa realidade. Não só no nosso país, né? A gente está falando da mulher negra, latino-americana e caribenha. E os nossos corpos, eles são atravessados muitas vezes por adversidades impostas pelo racismo e acaba demandando um dia e lutas e políticas públicas e movimentos para que possa tratar a nossa singularidade de uma maneira que a gente consiga um dia atingir a equidade. É muito bacana. E tudo isso aconteceu a partir do movimento que reuniu o primeiro encontro de mulheres negras latino-americana e caribenha na República Dominicana, em Santo Domingo. E aquele movimento, aquele primeiro ato que reuniu milhares de mulheres latino-americanas e caribenhas chamou a atenção da ONU, né? Então foi ali o marco inicial, onde entendeu-se que mulheres latino-americanas e caribenhas, elas passavam pelo mesmo processo de opressão, como a Juliana bem trouxe aqui para nós, que foi os resquícios desse período de escravização. Mas é importante a gente lembrar que o Brasil só recepcionou essa data depois de 20 anos daquele movimento, né? E aí o Brasil entendeu a necessidade de trazer para si essa responsabilidade, tornando também o dia de Teresa de Benguela, né? Isso que eu ia até perguntar, né? Colocar também é o dia de Teresa de Benguela, né? Que pra gente é muito importante reconhecê-la também, né? No nosso território. Que demorou muito, inclusive, para que isso acontecesse, né? Demorou muito. E esse dia ficou marcado com o nome dessa grande liderança que ele governou por mais de 20 anos, o quilombo do Quariterê, após a morte do seu marido. Ela precisou liderar esse quilombo. E aí a gente entende a necessidade de trazer, até para os dias de hoje, essa luta, essa busca, né, incessante para que a gente tenha essa diminuição desses impactos que o racismo, a Carla Cotirelli fala muito sobre isso, né, o atravessamento do racismo com relação à questão de gênero, dentre outros sistemas de opressão, LGBTQIAPN+, PCD, faz com que a mulher negra esteja fora desse olhar do Estado
para receber essas políticas públicas. Então, esse movimento que traz o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é essa busca por reparação, por justiça racial, justiça social. Então, o movimento ele tem esse fundamento. E a gente fica muito feliz de fazer parte hoje, né? Um dia foi Lélia, hoje somos nós. E a marcha, ela vai para a sua quarta edição, né? Nós tivemos o seminário recentemente, a terceira edição do seminário. E além de ser uma data importante para nós mulheres negras, né? Rio Preto também conseguiu, as mulheres negras, né? O próprio movimento também conseguiu uma grande vitória aqui na cidade, né? Porque agora essa data e a marcha, elas estão instituídas por lei, é isso, né? Isso, agora em São José do Rio Preto, né, essa data entrou para o calendário do município, né, com a lei de Teresa de Benguela, né, 25 de julho. Né, então agora a gente tem esse marco importante dentro do nosso município para a gente poder lutar com mais força por todas as mulheres negras do município. Parece pequeno, mas quando a gente pensa, né, nossa, colocar essa data dentro do calendário de atividades, de eventos de um município, né, é grandioso, não é? Sim, além de ser valioso, eu acredito que a grande importância é a fomentação que está acontecendo aqui no interior do estado de São Paulo, né, que há pouco se via nas grandes capitais, mas olha, já é a quarta. Né? E olha o crescimento. Quem esteve presente no seminário viu como foi grandioso. Eu acho isso muito interessante. Nós vamos fazer um convite, né, para vocês ao longo deste programa para participar da marcha no dia 25 conosco. Traremos outros temas também em outras oportunidades aqui, mas como a gente está falando da mulher negra especificamente agora, neste Julho das Pretas, eu vou jogar uma pauta aqui para vocês e aí a gente vai começar a discutir. Eu, por exemplo, até estava comentando agora há pouco que hoje não estou com o meu cabelo black, né? Eu tô com o meu cabelo alisado e durante muito tempo eu fui refém da ditadura da chapinha, né? Então durante toda a minha, vamos começar ali, pré-adolescência e adolescência até início da fase adulta, eu me sentia quase que obrigada a viver de progressivo ou de chapinha para me sentir aceita. Era como se eu não pertencesse a um determinado grupo, era como se isso me ajudasse a estar em alguns espaços ou a pertencer em alguns círculos, né, sociais ali, entre amigos e tudo mais. E aí depois, quando eu passo pelo processo de transição, eu entendo que eu acho que o processo de transição, quem já passou entende que é uma coisa muito de dentro para fora, né? Sim. E hoje essa relação com o meu cabelo, ela tá mais muito ligada, eu posso ser o que eu quiser e eu vou ficar bonita da forma como eu quiser. Então, se eu quiser estar crespa, eu vou estar crespa. Se eu quiser estar com cabelo liso, eu vou estar com cabelo liso. Se eu quiser colocar trança, raspar e ficar careca, né? Como que foi essa relação para vocês desde a infância, né? Porque, por exemplo, eu tenho lembranças da minha infância, assim, que são terríveis, relacionadas ao cabelo, né? Na escola, por exemplo. A escola, ela pode ser um ambiente muito tóxico nesse sentido, né? Muito. Aliás, a escola é um lugar em que a gente precisa trabalhar muito a questão, aliás, apesar de ter a lei, né, 10.639, é um espaço que ainda precisa muito trabalhar as questões de diversidade e a racialidade. Você falou da memória, eu sou filha de uma relação interracial, uma mãe branca, um pai negro, e a minha mãe não sabia mexer com o meu cabelo, né, porque não tinha esse repertório, né. E eu tinha muito vergonha do meu cabelo, ela só podia pentear o meu cabelo comigo trancada, isso era imposição minha, tá? Porque na escola e com os primos brancos era o bombril, falava que ia cortar meu cabelo para arear a panela, né? E desde pequena o recurso que tinha era alisamento. Não tinha tanto produto como tem hoje para cabelo afro, né? E alisava o meu cabelo a meu pedido, porque eu queria ter o cabelo igual ao dela, ela era a minha referência, né? E mais do que ela, o que era tido como referência de beleza era o padrão europeu. Uhum. E quem não quer, né? Tá perto da referência, tá perto do que tá em alta, né? E isso acarretou em muitas feridas no meu couro cabeludo. Então, a minha relação com o meu cabelo até a faculdade, até meus 20 anos ali, não foi no primeiro ano, foi esse processo. Foi muito difícil, né? E eu não falo que eu assumi porque meu cabelo não fez nada de errado para assumir,
mas eu falo que eu aprendi a lidar com a beleza do meu cabelo, das possibilidades, né? E aí agora eu passei pela outra transição, que é deixá-lo grisalho, né? Que também é uma outra questão, né? Para violência de gênero, por exemplo. O homem grisalho é bonito, a mulher grisalha não é tida como bonita. Então, minha relação foi bem dolorosa. E vocês, meninas? Eu particularmente, eu passei mais de 11 anos alisando o cabelo, né? Passando horas em cabeleireira, era uma tortura, que você chegava cedo, saía no final do dia. E eu fiquei 11 anos e há 3 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer a transição. Mas assim, mas para falar, eu comecei a fazer a transição porque eu tenho uma filha, ela tem 5 anos, né? E eu queria ter uma representatividade para ela, né? E só que eu vou te falar que faz 3 anos, mas faz 6 meses, mais ou menos 6, 7 meses que eu tô me reconhecendo, porque eu achava meu cabelo feio. E aí eu ficava assim, eu fiz a transição, mas virava e mexia, acho que eu vou alisar. Então eu tinha um conflito muito grande com o meu cabelo. Ora eu gostava dele enrolado, ora eu não me achava bonita com ele enrolado. Então foi um processo que faz acho mais uns 6 meses, acho que até menos, que eu gosto do meu cabelo. Eu quero ficar, porque eu ficava com ele preso. Se ele tivesse liso, tava bonito, eu me enxergava bonita nele. Enrolado não. E eu tive e foi muito bom para mim ter feito essa transição agora, porque a minha filha, o ano passado, ela, apesar de ter 4 anos, ela sofreu racismo. Na escola, ela não queria ter cabelo enrolado, ela não queria ser preta, né, negra. E aí eu falando pra ela, olha, como o cabelo da mamãe é bonito, hoje ela não quer mais prender o cabelo dela. Foi um trabalho, né, com psicóloga, tudo, e hoje ela gosta do cabelo dela. Essa questão do cabelo é até complicada, né? Assim, no meu lugar de fala, eu sou uma preta de cabelo liso, né? Optei dessa forma. O primeiro, como disse a Ju, eu sou professora, então o primeiro momento que enfrenta uma criança o racismo é na escola. Porque até então, enquanto está com a família, você, de certa forma, é protegido. Da mesma forma que a Ju, eu sou filha de um casal interracial, uma mãe branca, um pai negro, e a minha família é de uma cidade interiorana, e bem branca, italianos. Então eu me via como uma menina branca, e os meus avós me viam como uma menina branca. Então toda a minha criação foi dessa forma, e eu brinco com as meninas que quando eu vinha para Rio Preto, em contato com a minha família preta, eu resgatava as minhas origens. Mas eu sou da seguinte opinião, como foi falado aqui, a preta pode ser o que ela quer, usar o cabelo que ela quer. Hoje eu me identifico com o cabelo liso, mas enquanto eu tenho alunas negras, né, eu sou fruto de uma escola particular, então o racismo é maior ainda. E eu sempre a incentivo nesse sentido, porque eles precisam ver em nós as nossas raízes também. Então, eu acho de fundamental importância sempre estar falando isso, principalmente para as nossas crianças. Porque, enquanto criança, eu me recordo, até no seminário foi falado isso, e eu me vi em uma das palestrantes. Eu sempre fui a melhor aluna da sala. Eu sempre tinha que ser a melhor aluna da sala, para que eu me defendesse contra o racismo. E eu acredito que muitas de nós fomos assim. Sem dúvida. A gente sempre está trabalhando com algum tipo de mecanismo para fugir daquele lugar. O cabelo crespo para mim também foi uma questão, não mais do que os outros aspectos físicos, né? Mas também foi para mim uma grande questão. E eu enfrentei, eu acredito, que mais no momento de procurar trabalho do que na infância propriamente dita. Porque aí eu percebia que o cabelo tinha que ser alinhado, você tinha que se parecer, e como que faz, nós mulheres pretas, na sua grande maioria, retinta, aquelas que estão sentadas aqui, né? E aí como você se parece ao europeu? Você pode pintar o cabelo, você pode ser loira, você pode alisar, enfim, você vai continuar sendo mulher negra, você vai continuar sendo preta. Então, hoje, é muito gostoso a gente sentar numa mesa e falar, eu vou usar ele liso, eu vou usar ele crespo, eu vou raspar, eu vou usar com tranças,
Porque hoje a gente tem a liberdade, inclusive, de contra-argumentar. Ah, mas você é loira. A gente sabe que tem lugares de África onde o cabelo das pessoas são loiros. Então, é muito bom poder falar disso livremente, sem se preocupar com o trabalho, né, com o mercado, se vai receber ou não. É muito gostoso ir nos tribunais fora do interior e ver mulheres de turbante, caciques, né, com o seu adorno na cabeça. Então, isso é muito libertador. A gente sabe que é uma bolha, mas é muito libertador. A minha realidade eu fui enfrentar essa questão de cabelo mais próximo do trabalho. Na infância, minha mãe trançava ali, as brincadeiras vinham de outro lugar. Era mais a questão do fenótipo mesmo, mas o cabelo, no momento do mercado de trabalho, foi uma grande questão para mim. Você falou da questão do fenótipo e eu também percebo muito isso, não só no mercado de trabalho, ali no ambiente escolar também, mas aí eu acho que o mercado de trabalho pega um pouquinho mais quando a gente fala da questão do colorismo, né? Então, de repente, quanto mais branca eu me pareço, quanto menos traços eu tenho, às vezes mais lugares eu consigo acessar, mais portas se abrem para mim, né? Então, às vezes a gente percebe que essa relação, quando a gente fala da mulher negra, não só da mulher, do homem também, mas como a gente está aqui falando do Júlio das Pretas, isso é muito forte. Então, a gente às vezes pode estar no mesmo nível que uma outra colega de trabalho, mas só pelo fato de repente, ela ser uma negra do nariz mais pontudinho, ela já tem um passe livre maior do que eu que tenho outros traços, né? Isso também implica bastante no dia a dia, né? Acho que nas nossas relações de amizade, do mercado de trabalho, até na questão amorosa também, sim, né? Da mulher ela ser a última a ser escolhida ou não ser escolhida, né? Nádia, quando você traz todo esse conjunto de atravessamentos que a gente sofre ao longo de toda uma vida, até chegarmos aqui onde a gente está e falar de uma maneira muito tranquila sobre o que eu quero ou não ser, como será ou não meu cabelo, a gente atravessa por tudo isso que você falou, né? Mas, sem sombra de dúvidas, é muito cruel um momento, a gente está no Júlio das Pretas, mas assim, você falando isso, me veio agora o tal do junho, da festa junina. Mas a gente não era escolhida. Não eu nunca fui noivinha de festa junina. Eu acho que a gente tem que fazer uma festa junina só com negras loiras. Todas elas noivinhas. Eu acho que 90% não foi noiva, eu não fui. Eu não conheço ninguém, só a Aline Mariana. Eu vou até dar um spoiler aqui pra vocês. Eu estou escrevendo um livro infantil, eu quero escrever um livro infantil para poder fazer rodas de leitura, enfim, com crianças na escola. E aí eu quero trazer a minha Nádia, né, aquela que a mãe penteava o cabelo, que não sabia lidar, então doía, você chegava japonesa na escola. Eu nunca era escolhida, tinha apelidos terríveis que os coleguinhas me davam. Então, assim, quando ia para educação física, vamos jogar bola queimada, aí fulano de tal começa uma fila e ciclano começa outra. Eu era que ficava. Então, eu era sempre a última, que alguém, vem, né, como a Araceli falou, esse era um dos mecanismos, né, ser a melhor de sala de aula. É uma defesa. Porque aí todo mundo, vamos fazer o trabalho, vamos fazer cara séria. Fazer o trabalho. E quando você não era a melhor sala de aula? Você era quem? A líder. Eu era o quê? A líder. Eu tive que eu comecei desde muito nova a desenvolver a questão da comunicação, então eu comecei a estar nas gincanas, eu jogava xadrez, eu jogava vôlei, eu participava da dança, então eu comecei a ser o destaque da sala, porque aí de repente as pessoas estavam comigo, né, assim. Exatamente. Mas você seria selecionada. Seria selecionada. É um mecanismo. Todo mundo aqui provavelmente utilizou-se de dentro desse ambiente que é tão tóxico, tão racista, que é a escola, né? Como a Araceli falou, é o primeiro, é a porta de entrada do racismo. É a escola. O meu mecanismo, como eu falei, eu nunca fui a pior aluna, mas também não era a melhor. Então eu queria... Como que eu me saí dessa situação? Eu fui a galera. Então eu era a galera, todo mundo queria ficar comigo porque era legal ficar com a Claudia Honora. E porque o esporte também não me convidou.
Tá? Então, as minhas habilidades artísticas, as minhas habilidades com relação ao estudo, com o esporte, eu não desenvolvi. Aí eu desenvolvi a comunicação, como você falou. E foi através da comunicação, esse jeito mais comunicativo de ser, mais amiga, mais galera de ser, foi a forma com que eu tentei driblar ali, o racismo que ele apresentou para mim com 3, 4 anos de idade também, assim como foi com a Sônia, filha da Camila. Que a minha amiguinha me chamava de nega do Saravá, negrinha do Saravá. Então é muito cruel, mas é muito, muito novo que a gente tem esse contato. Uhum. E a mulher, diferente do homem, e é por isso que é a necessidade que as pessoas questionam por que do dia, já tem o Dia das Mulheres. A Juliana explicou de maneira preambular, assim, da maneira mais didática possível. É porque as mulheres negras, ainda assim, elas estão abaixo dos homens negros na pirâmide social. E a gente fala isso porque o homem negro, ele tem uma passabilidade, seja por conta do esporte. Nós temos a maior identidade do esporte é o Pelé. Uhum. Então, seja por conta do esporte, seja por conta da hipersexualização também do homem negro, né? Ele tem esse passe. E a gente vai ficando lá atrás. Então, a gente precisa desenvolver mecanismos para não ser a última escolhida na escola, para não ser a última escolhida no mercado de trabalho. E para a gente conseguir chegar nesses lugares de autoridade, poder, decisão. Mas a escada é muito longa, é muito triste ver. Né? A gente tem que pensar que, assim, porque, né, já tem o Dia das Mulheres, porque a gente falou de violência de gênero. Ok. Mas, quando você é uma mulher negra, ou uma mulher não branca, né, que a questão imaginética da sociedade, ela é pautada hoje ainda a partir do padrão branco, a partir deste lugar. Quando você é uma mulher não branca, uma mulher negra, você tem a violência de gênero e a violência de raça. Uhum. Né? Se você é uma mulher não branca, negra, e é LGBT, você tem a violência de gênero, de raça, identidade. E aí você esses atravessamentos, né? A questão da interseccionalidade que a gente falou no seminário, é isso. Várias flechas vão atravessando os nossos corpos e elas vão se somando à violência. E a violência, quando a gente fala de violência, as pessoas pensam assim, mas as pessoas não podem mais xingar, é crime. Mas não é sobre não xingar, é não ter acesso, é ter porta fechada. Você falou assim, as portas se abrem. Eu diria, são portas que não são menos portas fechadas, porque nenhuma porta se abre para a mulher preta. Sim. Né? A gente tem que ir metendo o pé na porta mesmo, às vezes. Então, é essa a questão. Por quê? Por isso, porque a gente precisa ir tirando esses entraves desde a barriga, porque eu me lembro, minha mãe é muito amiga de uma família de italianos, né, os queridos, e eu lembro de uma mulher negra que casou com um dos filhos, um homem branco. E ela gestando, quando ela teve a sua filha, a primeira pergunta que fizeram foi, é branca ou é preta? Não perguntaram se essa criança era saudável. A preocupação era se a criança tinha nascido... Quer dizer, ela já estava sendo violentada na barriga da mãe. Então ela já veio enquanto mulher numa sociedade machista, misógina, que mata mulheres, e sendo uma criança preta, quer dizer, ela já começa a trajetória dela. E se a gente pensar na construção da subjetividade, você começar a sua trajetória, né, se reconhecer através da dor. Então hoje a gente marcha para que a partir daqui a gente e as próximas, principalmente as próximas, possam se reconhecer através do amor, porque da dor a gente não quer mais. É muito engraçado essa questão de casal interracial, né? Que eu também sou. Minha mãe é uma mulher branca de família espanhola e meu pai é negro. E quando a gente ia passar as férias com a família da minha mãe, era muito engraçado porque, assim, o meu mecanismo era o silêncio. E eu aprendi desde pequena porque a gente ia passar as férias lá, a família da minha mãe italiana me falava super mal da família do meu pai. Só que a gente não podia chegar na minha mãe e no meu pai e falar, olha, fulano falou isso, aquilo. Então, desde pequena a gente já falava assim, as filhas da Sônia tá aí. Porque a família era espanhola, as crianças negras era eu e meus irmãos, né?
E então um dos mecanismos que eu trouxe para minha defesa sempre foi o silêncio. Eu não queria me aparecer na escola, então eu preferia ficar ali quietinha e fui trazendo isso para a vida. Se as pessoas que andam mais em volta de mim percebem que eu escuto mais do que falo. Eu tenho eu vou falar só quando assim eu acho que a minha opinião vale muito, é muito importante, aí eu pego e falo, mas geralmente eu prefiro escutar mais do que falar. E depois de andar em todos esses espaços, né, ter o letramento, né, que eu tô no caminho, né, não vou falar sou uma expert que eu não sou, mas estou no caminho, eu aprendi que isso foi uma violência que eu vim trazendo e que desde pequenininho eu escutava minha família falar mal do meu pai para não ter uma briga ali, eu me silenciava. Na escola também a gente sofria muita violência. Eu lembro que uma vez eu alisei o cabelo, né? Antigamente era pente quente, né? E a gente, na família do meu pai, né? A gente alisei o cabelo Aí eu fui pra escola. Aí eu fui com o cabelo solto, achei que eu tava super bonita, né? E aí chegou lá, eles começaram a me zoar. Aí eu prendi o cabelo, eu falei assim, gente, se eu tô com o cabelo solto, se eu tô com o cabelo enrolado, eles estão me zoando. Se eu estou com o cabelo solto, está me zoando, então onde é que eu tô? Onde é que eu tô cabendo aqui? E aí eu fui ficando mais tímida, né? E eu não sou, se você andar comigo, quem me conhece, eu não sou, mas eu criei esse mecanismo para me proteger. Já minha filha, ela é uma pessoa super comunicativa e por isso que ela sofreu tão novinha. Né? Porque ela é muito inteligente, ela percebeu que os amiguinhos não estavam brincando com ela por causa da cor dela. Que triste, né? A gente ter um relato como esse. E eu acho bacana esse exemplo que a Camila nos disse. Eu vim, como já falei, de um casal interracial. A minha família, ao contrário, sempre foi muito amorosa. A minha família materna, a Claudionora, sempre esteve presente. Só que eles não viam a minha irmã, como pretas. Não viam. Tá? O outro era, mas nós não éramos. Agora, eu fico imaginando, né, e é real, por isso que eu fiz terapia durante 6 anos para me encontrar, e a importância quando a Ju fala dessa questão da violência, porque a violência ela é emocional. E se a gente não romper, se você não vai elaborar essas situações, você não consegue romper para as próximas gerações e ter esse empoderamento que a filha da Camila hoje em dia tem. O orgulho de ser. Porque eu estava no meio branco, as minhas amigas brancas, né? Eu tinha uma passividade maior, porque o meu pai era muito conhecido na cidade, porque era jogador de futebol. Mas eu tinha os mesmos entraves. E quando a gente tem um entrave? No meu caso, quando foi a vida afetiva. Exatamente. Né? Então, eu falo assim, a importância de nós, enquanto mulheres pretas, se cuidarmos. Ir para a terapia, elaborar, porque a todo tempo, desde quando você nasce, desde o ventre, é uma guerra e, na verdade, você está lutando para ser sempre validada. E isso é muito triste. Exatamente. E quando você fala, né, Araceli, de procurar essa busca interna através de terapia e etc., eu acho que é o caminho, é o único caminho para nós enquanto mulheres, para nós enquanto ser humano, avançar é a gente entender o porquê a gente age, por que a gente se silencia, o porquê que a gente está nesse lugar. E outra coisa que eu percebo, né, as pessoas até falam, eu ouço em alguns lugares, Nádia, é muito comum, eu ouvi assim, porque a militância ela cansa. Lógico que cansa, que a gente quer descansar também. A gente não quer só militar, mas esse aquilombamento, porque os lugares aonde, pra gente chegar até aqui onde a gente chegou, as pessoas negras vão ficando para trás. E a nossa relação, o nosso relacionamento passa a ser pessoas brancas. E é muito fácil a gente se perder e perder a nossa identidade e querer se parecer. Exato. Perfeito. E aí, pra gente conseguir verdadeiramente entender quem sou eu, como a Camila falou, o liso vocês tiram sarro, o enrolado vocês tiram sarro. Então, o que é bonito? Quem sou eu? A gente precisa estar entre as nossas. Não é sobre segregar, é sobre aquilombar. É fortalecimento. É fortalecimento, né? É olhar, como você olhou para a Célia hoje e falou, estamos lindas. É isso, estamos linda. Estamos crespo. Eu sou crespo, eu sou grisalha. O homem grisalho é charmoso, é lindo. Eu vou assumir o meu grisalho. E quem ousa falar que é feio o grisalho dela?
Ninguém. Porque ela assume de uma maneira tão empoderada que ela entende. A Marcha da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha está no 4º ano aqui em São José do Rio Preto, que é para empoderar essas mulheres. É para empoderar elas, para falar para elas que esse lugar que a gente foi tão deslegitimada, que por tanto tempo foi mitigado para nós, ele é nosso. O direito de escolher o cabelo, o direito de não ser a última escolhida no mercado de trabalho. Porque muitas das vezes a gente vai estar liderando empresas. Não é o sonho, não é a nossa realidade hoje. Mas é isso que a gente quer. A gente quer ocupar esses espaços. E a gente só vai conseguir isso quando quem está com a caneta entender que o espaço da mulher, e sobretudo da mulher negra, é em qualquer lugar, é produzindo conhecimento, é produzindo ciência, é produzindo educação. O lugar da mulher negra são todos esses espaços. O lugar da mulher negra não é apenas um lugar de subalternidade. Porque para nós é esses atravessamentos, esses ataques. Então as mulheres negras de referência que eu tenho são quem? É a merendeira, é minha avó que é doméstica, minha mãe que é doméstica. Né? E é como se a gente nunca tivesse permissão para sair desse lugar. E você não tem. Exatamente. A sensação é que você não tem a permissão. E a sociedade faz com que você se enxerga assim. Exatamente. Porque eles não te enxergam em outro lugar que não seja esse da subalternidade. Exato. Por isso que eu falo a importância que as pessoas precisam entender o porquê do Julho das Pretas. Uma vez que já tem o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É porque as mulheres pretas ainda fazem parte da base da pirâmide social, como bem sugere a Angela Davis. Nós estamos cuidando da sociedade enquanto ela se desenvolve. Quantas coisas daria pra gente acrescentar essa sua fala, né? Quando a gente fala que a gente tá cuidando, né? E aí, por exemplo, a minha mãe, ela é doméstica e hoje... a minha mãe, ela não para, ela acha que ela não consegue. Isso é tão enraizado nela, de que ela tá ali para servir as outras pessoas, que num almoço de domingo, às vezes, é muito difícil ela conseguir parar, sentar e comer. Ela tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa para alguém. E isso a gente vai percebendo, e como você bem colocou, né? Conforme a gente vai ascendendo, talvez socialmente, menos pessoas pretas a gente encontra nesses ambientes, né? Exatamente. E talvez com mais facilidade a gente consegue reconhecer o que nós passamos e que os nossos pais passaram, né? Que os nossos antepassados também passaram, quando a gente começa a entrar nesses ambientes e perceber que muitas vezes nós somos engolidas na realidade, Exatamente. né? Engolidas no sentido de Toleradas. Né? Mas a nossa presença ali, muitas das vezes, não é benquista, bem vista, né? Incomoda. A gente automaticamente, às vezes, acaba, por exemplo, num ambiente de trabalho, gerando uma certa, não vou dizer concorrência, mas uma disputa que você não tá nem querendo entrar para esse jogo, mas só a tua presença ali, Exatamente. só o fato de você estar ali, gera um incômodo e um desconforto tão grande que é como se você estivesse entrando para competir com alguém, né? É porque eles não te reconhecem. Para eles, você é uma intrusa. Né? A sociedade, na verdade, ela está acostumada, como a Juliana falou, que esses espaços são tidos e permitidos para um grupo de pessoas daquele do qual a gente não pertence. Então, quando o seu corpo está ali, por si só, ele é um corpo político, porque você traz consigo ali tantas outras coisas, ele começa a incomodar as pessoas que estão ali. Então, elas acreditam que você está ali como competindo com ela. Você não é uma colega de trabalho. Você vai tomar o meu lugar. Você vai tomar o meu lugar. E que vai muito para aquele lugar, tipo assim, você tem que estar aqui pela capacidade, pelo mérito. Não é pelas cotas que você tem que estar aqui. Entendeu? A sensação da branquitude é que nós estamos avançando esses espaços para tomar o lugar que é deles, porque é isso que eles têm em mente. A gente só quer equidade. Se a gente quisesse justiça, olho por olho, seria dente por pior. dente, né? A gente só quer equidade. Eu falo, eu só quero a minha fatia do bolo. É só isso que eu quero. Eu costumo dizer. Eu acho que as pessoas precisam entender que nunca a nossa fatia do bolo não é nem que ela foi tirada, a gente nem chegou a receber. A gente está tentando chegar até ela. Quando a gente chegar e tiver a cuidar, a gente pensa em disputa. Mas o bolo sempre foi de uma... Porque a branquitude é a normativa. Então, tudo que está fora da normativa é tido como problema. E problema a gente elimina. Por isso que a sociedade fica muito tranquila com o genocídio do povo preto.
é um pacto muito silencioso, muito bem estabelecido e diria que até inconsciente. Por isso que a gente precisa marchar, por isso que a gente precisa falar, por isso que a gente precisa ocupar mesmo, para que a gente vá desvendando os olhos das pessoas e elas comecem a enxergar e a gente saia dessa... Eu não sei nem adjetivar esse absurdo da democracia racial de somos todos iguais. Nós não somos iguais. É importante. Nós não seremos iguais e a gente não quer Somos ser todos igual. humanos. É muito importante. Só existe uma raça, Nós né? somos diferentes e precisa haver... Eu não estou falando de igualdade, eu estou falando de equidade. Exato. Exatamente. Né? E são coisas diferentes, palavras muito diferentes, com significados diferentes e que precisa acontecer na prática. Né? Uma vez eu fiz uma palestra que eu fiz o tal do jogo do privilégio. E para quem não conhece, depois procura aí na internet, mas você vai avançando à medida em que você não tem entraves. Né? Então, as únicas pessoas que avançaram e quem chegou lá no final da corrida foram homens brancos, héteros. E é como você falou, a questão, né, da disputa. A disputa, geralmente, quando a gente está disputando futebol, são 11 contra 11. Então, você tem uma igualdade. Exato. Mas a gente não tá no mesmo, a gente não parte do mesmo lugar. A gente não tem como a gente competir de maneira igual. Por isso que é equidade e não igualdade. Porque não adianta você me dar a mesma coisa que tá me dando pro meu coleguinha se você não conhece o que eu trago de bagagem. Eu costumo dizer que nós estamos há 400 anos atrás das pessoas. Então, a gente nunca vai ser iguais, igual você falou. Eu sempre falo, biologicamente, todos somos iguais. Todos somos... Para estarmos aqui, precisamos ter um cérebro, um coração, né? Tem órgãos que não se substituem. Você precisa, para viver, você precisa ter. Mas nós não somos socialmente lidos da mesma maneira. E as oportunidades não são as mesmas. O Julho das Pretas, quando a gente nos colocamos em marcha, não só no mês de julho, ao longo de todo um ano, mas em julho a gente demarca esse lugar e a gente vai até as autoridades, porque para essa marcha acontecer, a gente envolve o judiciário, a gente envolve o legislativo, a gente envolve o executivo. É para falar para eles, nós precisamos que legislem para nós. Nós precisamos que julguem para nós. Nós precisamos que o executivo faça uma cidade acessível para as pessoas negras, as mulheres negras. Então, a gente faz com que esse movimento aconteça no mês de julho para chamar a atenção de quem tem a caneta e o poder de fazer diferente. Porque nós não partimos do mesmo lugar. Então, quem nos assiste precisa entender que não tem como a gente falar de igualdade. Sim, porque nós não somos todos iguais. Né? Exatamente. Nós não somos todos iguais. Muito pelo contrário. E essa distinção precisa ser muito estabelecida para que as políticas possam chegar até nós. Nós não somos iguais. E não dá para a gente falar de política de mérito. Porque eu trouxe até hoje uma reflexão com a Camila. Eu falei, Camila, você vê, lá aos 19 anos, 19, 20, 21, no período em que nós estávamos graduando, nós trabalhávamos para aferir ali uma renda ali a mais, nós trabalhávamos como garçonete. O nosso primeiro emprego, na sua grande maioria, não é a realidade de todas que estão na mesa, mas é a realidade da grande maioria das mulheres pretas, o empregado como doméstica, né? Ou serviços gerais, coisa nesse sentido. Todas essas babá, coisas. Qualquer coisa que esteja ramificado nesse lugar de subalternidade. Servidão. De servidão. E não foi diferente com a gente. E no período de faculdade foi isso que aconteceu com a gente também. Foram várias as copas que a gente estava servindo dentro dos condomínios aqui de São José do Rio Preto, enquanto eles estavam curtindo, enquanto eles tinham saído com o tempo para poder chegar nas suas casas, nas suas festas, e curtir o jogo, gozar ali de lazer, né, daquele momento que é tão emblemático em todo o globo terrestre. Mas nós estávamos ali servindo. E me veio uma reflexão que, tipo assim, até me pegou num lugar muito, muito profundo, que no jogo do único jogo que o Brasil jogou dentro do horário comercial, né, dentro do expediente, do período matutino, foi o jogo contra o Japão.
E nós estávamos hoje entrando dentro desses condomínios, mas para assistir aos jogos e não para servir. Mas ali estavam descendo as ruas, depois do primeiro tempo, que eu e a Camila nós fomos depois do primeiro tempo, várias mulheres com as barrigas molhadas. E aquilo lá me levou para um lugar muito íntimo, porque eu já fui uma daquela mulher que estava descendo aquela rua e indo para casa para pegar ali o jornal, queria falar sobre o jogo, porque ela não pôde ter esse acesso. Momento de lazer. E os ônibus, ali os pontos de ônibus também estavam abarrotados de mulheres, esperando o ônibus, que ali tem qualquer coisa em torno de 50 minutos, 1 hora, passar para elas irem para casa dela. Agora você vê, aquelas mulheres que estão ali têm cor, aquelas mulheres que estavam ali, elas têm raça. E elas não tiveram a oportunidade ao lazer. Elas não têm. A nós é mitigado esse lugar. E ali eu estava entrando, naquele momento, para assistir o jogo. Mas eu já estive no lugar onde eu estava ali servindo. Então a gente não pode falar de mérito. Porque eu não estou concorrendo igual você falou. Nós não estamos ainda não é uma disputa de igualdade. Nós não estamos disputando de igualdade. Então não dá para falar, mas você rompeu. Mas você se esforçou. Mas esse foi seu mérito que você trabalhou. Não, eu não tive mérito. Eu rompi uma bolha. Evaristo fala muito sobre isso, né? Que a história dela de uma mulher que começou a escrever depois de uma certa idade, assim, que ela não deve ser tida como, né, dentro dessa questão do mérito, né? Não. Ela não se esforçou, não é mérito dela, ela teve condição. Não, ela rompeu uma bolha. Nós estamos aqui rompendo essa bolha. A Marcha da Mulher Negra é para romper a bolha dessas mulheres negras. Porque tem muito essa, porque a gente está falando de todas. Das cis, das trans. Nós estamos falando das mulheres em toda a sua completude. Estamos rompendo a bolha e também o nosso tempo. A gente vai fazer uma pausa agora e depois a gente pode voltar, inclusive falando, já que você puxou esse gancho, das mulheres que estão sempre servindo, a quem é dado o direito de descansar. Porque nós, mulheres negras, a sensação que tem é que a gente tem que estar sempre trabalhando, entregando e fazendo, mas o direito de poder gozar de um descanso, de fazer uma unha, um cabelo, a gente não vive isso na prática, na realidade. Quando a gente consegue chegar nesse momento, a gente sente culpa por, de repente, parar. Né? Então, daqui a pouquinho a gente volta e traz isso para continuar o nosso debate. Maravilha.